Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse programa Espiritismo na Prática. E hoje, então, vamos abordar um tema muito interessante que é pais difíceis. Contamos com a presença da querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Uma alegria estar aqui no Espiritismo na Prática. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no programa. Né? Vamos fazer nossas reflexões aí, porque é um assunto meio espinhoso, né? Exatamente, é um assunto que requer bastante cuidado, né? E, pessoal, antes de começar a falar aqui sobre o tema, eu convido você a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar. É muito importante que você divulgue esse vídeo de hoje, para que mais pessoas possam ser tocadas, possam entender e compreender a visão dos amigos espirituais sobre o tema, pais difíceis. Por que os pais são difíceis? Será que essa é uma coisa passada? Será que é uma coisa presente? Então, são questões que a gente precisa aí entender da onde que surge essa dificuldade que os pais têm. Lara, o que você pode falar sobre o tema de hoje? Bom, gente, primeiro que nós temos uma dívida impagável com os nossos pais, né? Afinal de contas, sejam eles bons ou ruins, né? Mais ou menos desleixados, cuidadosos, eles nos permitiram estar aqui na roupagem física novamente, né? Então é uma dívida de gratidão que nós temos com eles. E olha, se você está aí pensando, né, que eu nasci na casa errada, meus pais são muito difíceis, minha mãe é assim, meu pai é assado. Ninguém erra de endereço, viu, gente? Nós estamos exatamente na família que nós precisamos estar, né? Então, tem uma passagem lá no item 9 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a ingratidão dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É o que eu falei. Nós temos uma dívida para com os nossos pais, uma dívida de gratidão eterna, né? Porque pais e mães, gente, são dois vínculos de amor na nossa experiência terrestre que nós não podemos nos esquecer sem que nós resvalemos na ingratidão, né? São os pais que geralmente se esquecem de si mesmos para que os filhos, né, espíritos reencarnantes no mundo, possam é, progredir, possam estudar, possam ter um teto, possam ter um berço, o alimento, a roupa. Não é? Quantos pais fazem, apesar de difíceis de trato? Por que a gente está falando de pais difíceis? Às vezes é aquele pai que é de trato difícil, que o filho acha que o pai é enérgico demais, ou que o pai tem algum vício, como o alcoolismo, por exemplo, né? E é uma relação tumultuada, né? Ou mesmo a mãe. Às vezes a mãe é controladora demais, não é? Então vejam, os pais, eles, independente se eles são difíceis ou não, gente, eles fazem sacrifícios pelos filhos, né? Eles têm a abnegação em vários graus, né? Para quê? Para que aquela criança, aquele rebento, não sofra realmente carência de nada, nem de proteção, nem de condições materiais, né? Durante a infância, né? São os pais que, mesmo em relações tumultuadas uns com os outros, né? O marido e mulher ali, são eles que formam lá, gente. São eles que sustentam a família, né? Então, toda a relação dos pais para com os filhos tem o seu caráter de importância, né? Porém, a relação dos filhos para com os pais também é importante, né? Emmanuel vai dizer que os filhos não pertencem aos pais, mas, de igual modo, os pais não pertencem aos filhos. Porque se a gente tem
Pais, às vezes, controladores, rígidos, né? Que os filhos aí não querem disciplina, não querem saber de nada, né? Aí tem os pais que controlam, às vezes até excessivamente, né? Querem controlar o que, que o filho vai fazer, que carreira vai seguir, né? O que, que o filho vai estudar, com quem que o filho vai namorar, né? Porque tem pais assim, né? Ah, não pode namorar com esse que não é do seu nível social. Né? A gente tem pais de todo jeito. Tem os pais cuidadosos, os pais desvelados, os pais que apoiam, que instruem, que evangelizam, como também tem os pais mais largados, mais controladores, que às vezes realmente dificultam a vida dos filhos. Porém, existem filhos que são do mesmo modo. Querem controlar a vida dos pais, querem interferir na relação dos pais, fazem um inferno dentro de casa. Então, gente, a relação pais e filhos é uma relação de mão dupla, né? Tanto os pais têm que permanecer ou tentar se esforçar para permanecer numa relação de equilíbrio com os filhos, como os filhos também. Agora, filhos, se vocês estão escutando aí, respeitem os seus pais, honrem os seus pais, por mais difícil que eles sejam, porque a dívida que nós temos para com os nossos pais é impagável. Muito bem, Lara. Concordo plenamente com o que você falou. Acho que o pai, nós por estarmos aqui, temos que dar graças a Deus ao pai e à mãe, né, que nos proporcionaram a oportunidade de estar encarnado aqui na Terra. Se não fosse eles, nós não estaríamos aqui. Então, a questão da frente aos pais difíceis, né, isso envolve também as questões da própria criança, do próprio filho, né, que o filho, às vezes, vê seu pai ou vê a sua mãe, aquele pai ríspido, aquela mãe mais corretiva, traz mais correção, né, do seu filho. Mas depende também da criança, porque a criança, às vezes, ela é uma criança difícil. Então, o pai, ele tem que ser mais enérgico, talvez mais, digo assim, autoritário, mas mais ríspido, assim, na hora de tomar decisões, na hora de chamar a atenção do seu filho. Nós enfrentamos, né, todos nós enfrentamos a adolescência, a gente sabe quanto é perturbado a fase da adolescência. E muitas vezes a gente se sente rebeldes. A gente acha que o pai e a mãe são nossos inimigos, mas na verdade, o pai e a mãe já passaram por que nós passamos, aquela fase difícil da adolescência, que é onde os hormônios estão ali alvoroçados, né? E a gente não sabe controlar isso, não sabe entender, não entende os hormônios que estão ali em ebulição. Então a gente acaba nos embreando, se aventurando em questões que não são boas para nós. Então os pais têm o papel de chamar atenção, de despertar o filho, conversar com o filho, né? E também tomar as atitudes necessárias para que o filho não ingresse em caminhos totalmente errôneos, equivocados, para que lá na frente ele não tenha as consequências difíceis e complicadas que teria se o pai, a mãe estivesse presentes, estivesse ali chamando atenção no seu filho. E nós temos também, né, na lei mosaica, a quinta lei mosaica, né, que é honrar teu pai e tua mãe. Essa lei mosaica, ela nos ensina, é um mandamento, né, que Deus nos dá, através de Moisés, e nos ensina que não é só questão de obedecer, mas também de aceitar, entender a questão que o pai e a mãe estão ali num posto de autoridade, num posto de maior experiência, maior entendimento do que o filho. O filho está começando agora a compreender a vida, né, como ela é, na verdade. Então, precisamos, de certa forma, entender que os pais que são mais difíceis, tem pais que são mais difíceis, por exemplo, tem pais aí que bebem, que utilizam da bebida alcoólica, utilizam de drogas, utilizam de vícios morais que não são nada saudáveis para os seus filhos. Então, esses pais precisariam de um tratamento, né, psicológico, um acompanhamento psicológico para poder tratar esses vícios, essas
questões que vão estar deturpando o entendimento, o ensinamento e a educação do seu filho. Então, muitas vezes, os filhos aprendem, né, as coisas erradas porque os pais não dão exemplo. Algumas vezes, o pai, quando é muito autoritário, digo pai, né, que é a figura masculina que normalmente é mais autoritária que a mãe, ele acaba podando muitas coisas no seu filho, muitas questões que o filho gostaria de entender, compreender, e acaba podando, e o filho acaba, por rebeldia, embreando por esses caminhos equivocados, né? E não ter uma orientação mais adequada, uma conversa, uma comunicação com seu pai e com sua mãe, ele acaba, então, ouvindo os amigos, ouvindo as pessoas que querem ali algum malefício, né, imprimir um malefício naquela criança, através de ações que não são nada saudáveis. Então, é complicado quando nós temos um lar que é complicado, um lar que é difícil, um lar que há muita briga, muita agressão, muita discussão, porque o ambiente da casa se torna totalmente desarmônico, se torna totalmente nocivo a qualquer uma das pessoas. Então, deveríamos, né, todos nós, termos um pouquinho de consciência e buscar compreender-se uns aos outros, buscar ser tolerante, ter empatia, ter respeito com o pai, com o filho, com a mãe e os pais com o filho também, porque a gente sabe, né, infelizmente, tem alguns pais que não exprimem respeito algum pelo filho, por sua filha. Então, precisamos aí buscar nosso círculo familiar a simpatia, a reparação das consequências dos erros passados, né? Então, porque muitas vezes essas dificuldades, essas discussões, essas faltas de comunicações são decorrentes do passado, que nós ou eles eram nossos inimigos, ou nós éramos as vítimas ou os algozes deles. Então, esse embate de frequência, de forma inconsciente, a gente acaba tendo esses embates, acaba tendo essas discussões que não levam a lugar nenhum. E aí, o lugar fica desarmonizado. Logo, então, a convivência entre os pais e os filhos fica mais difícil, mais complicado. Então, pelo pai e pela mãe serem uma autoridade dentro do lar, o filho, né, quando encontra uma resistência, no sentido de o pai ser totalmente agressivo, verbalmente, ou até fisicamente com o filho fica ali, né, sem saber o que fazer. Não tem uma referência de um pai amoroso, de uma mãe amorosa. Porém, muitas dessas agressões não são só causas do presente, mas também são causas que a gente traz do passado. Então, precisamos entender. Eu acho, né, minha opinião, quando tivermos um pai, uma mãe que são mais difíceis, eu acho que o filho deveria buscar, em primeiro lugar, um psicólogo, né, para poder ver como se portar diante daquela agressão, diante daquelas ações que eles tomam contra o filho, para poder entender e pelo exemplo, pelo esforço, pela paciência, buscar ali ajudar os pais, colaborar com os pais, para que os pais entendam que toda agressão que eles faziam antes, né, no sentido assim, verbal ou física, agora pode ser comedida. No entanto, há exceções, né? Ninguém deve sofrer agressão física. Ninguém. Não devemos ter tolerância com agressão física. Mas o pai, quando parte para esse tipo de agressão, o filho tem que tomar uma decisão, muitas vezes, né? Então, é recomendável que você procure uma ajuda psicológica e também, se possível, um centro espírita, porque muitas vezes é questão de obsessão. Um obsessor que queira se vingar de você, utilizando-se do pai ou da mãe para poder atacar você indiretamente. Então, isso é uma questão que precisa ser analisada com calma. Por isso que eu indico, né, a buscar um psicólogo. Né? Então, acho que é interessante nesse sentido. E a gente percebe, né, Jefferson, você falou uma coisa interessante, que realmente, gente, a gente tem pais de todos os tipos, porque o ser humano
né? É muito diferente, né? Cada um entre si, cada um passa suas experiências, cada um tem a sua rota aí traçada, né? Evolui as experiências que passa. Então, do mesmo jeito que a gente encontra pais que são, sim, é, cuidadosos com os filhos, né? Dão educação, ensinam valores, ensinam o que é certo, o que é errado, oferecem orientação e educação espiritual, corrigem quando é necessário, sem apelar para a violência. Também tem os pais, como Jefferson disse, que agridem os filhos, que tentam escravizá-los como se os filhos fossem objetos, né? Fossem propriedade dos pais, não são. São empréstimos de Deus para nós, porque na verdade somos todos irmãos, filhos do mesmo pai. Então, aquele espírito que está ali reencarnando como filho seu, não é propriedade sua. Não é seu filho. Você está tutelando aquele espírito. Por isso, você tem que ter compromisso, tem que ter, direcionar esse espírito para o bem, né? Então, a gente encontra na mesma ordem de frequência também de que os pais que agridem os filhos, tem filhos que agridem os pais, que buscam escravizá-los, né? Como se os pais tivessem que ceder a todas as vontades, né? Dos filhos, né? Não, gente, pai não é burro de carga, não, viu? Para aguentar qualquer tipo de comportamento do filho, não, né? Porque a gente tem que ter em mente a perspectiva, né? Porque às vezes a gente está olhando pela perspectiva do filho, né? Aí o filho acha: ah, meu pai não me deixa fazer isso, meu pai não deixa eu ir na festa, meu pai não deixa eu ir no shopping, meu pai não me dá o que eu quero comprar. Isso é ter pai difícil? Não. Você tem que olhar que o seu pai, às vezes, está tentando te proteger. Não é para você ir, porque você não tem idade para frequentar tais lugares. Ah, você quer um telefone de última geração. Mas olha a condição: seu pai tem condição hoje de te dar esse telefone sem prejudicar a manutenção da família? Né? Agora, tem pais que não são difíceis mesmo, às vezes tem toda a condição financeira, né? Ou prendem o filho sem deixar que ele não faça nada, tratam o filho como um bibelô, ou deixam o filho fazer o que quiser, que também está muito errado, né? Ah, não, meu filho faz o que ele quiser, eu deixo, né? Ele tem responsabilidade. Criatura, criança não tem responsabilidade, adolescente também não. É por isso que tem pais para tutelarem, para orientarem esse espírito. Não se exima da sua responsabilidade, pais. E filhos, não se eximam das suas responsabilidades para com seus pais, né? A gente tem que entender, gente, que a reencarnação, ela traça rumos entre os espíritos nítidos, que exigem respeito de uns para com os outros, né? A gente não pode sair aí pela vida achando que só a gente tem razão, não. Ah, sim, tem pais de difícil convivência que são irracíveis, brutos, mal educados, grosseiros com os filhos, até violentos? Sim, claro que tem. Lógico que tem, né? Mas mesmo esses pais, né? Eles merecem o nosso respeito. É claro que você vai fazer a criança ou adolescente ficar numa situação em que ele é saco de pancada dos pais? Óbvio que não, não é disso que a gente está falando, né? Essas são situações extremas. Nós estamos lidando aqui, né, no cotidiano, no meio termo, né? Porque às vezes o filho acha que o pai é difícil, na verdade o pai só está sendo rígido, sendo firme na educação do filho. Tem os pais difíceis? Tem, claro que tem. E ainda assim eles são dignos do nosso respeito e do nosso perdão, né? Porque se a gente está junto na mesma família, gente, não é à toa. Não é à toa, né? É, quando a gente vem à carne, né? A gente vem como?
pela atração e pela afinidade, né? A gente chega naquela família por atração, por afinidade, por necessidade de reajuste, né? Então, o que que acontece? Você tem ali, dentro daquele grupo familiar, espíritos, né, com características diferentes, em diferentes graus de evolução, né? Então, geralmente, as almas, elas formam famílias espirituais. E os membros se seguem ali uns aos outros nas encarnações. Porém, às vezes, nós temos que pensar que às vezes esses espíritos, dessas que constituem essas famílias espirituais, eles são temporariamente afastados ali uns dos outros para que eles adquiram novas aptidões, para que eles passem por novas experiências, né? Então, é por isso que às vezes a gente vê dentro de uma família, por exemplo, pais muito difíceis e um filho que é extremamente dócil, um filho que é extremamente gentil. Você vê aquele pai que às vezes é arrogante, aquela mãe que é toda mitidona, né? E você vê que o filho é uma doçura completamente diferente do resto da família. Por quê? Porque aquele espírito pode ser que esteja ali para passar por aquela experiência, né? De conviver em uma família mais difícil. Gente, eu sempre bato na mesma tecla. Quando a gente retira da equação da vida o fator espiritual, a nossa compreensão, o nosso entendimento das coisas, dos fatos, dos acontecimentos fica precário, porque nós somos espíritos. Nós não podemos relegar para um cantinho, para uma gaveta, a condição espiritual e achar que tudo é matéria, porque não é. Então, vamos aprender a olhar de outra forma, né? Muitas vezes a gente quer trazer os pais ali, é muito fácil, gente. A gente, os filhos, né, achar que os pais são ali, né, desorientados. Ah, meu pai tem muito preconceito, né? Que às vezes a gente não acha que é justo. Criatura, pensa a época que ele cresceu, o modo como ele foi educado, antes de você sair atirando pedra nos seus pais e achar que eles são pais difíceis, né? Gente, vejam, o bom senso mora em todos os casos. Se a gente age de maneira mais serena e mais equilibrada, a gente consegue reverter muitas vezes essas situações com aqueles pais que são sim difíceis. Às vezes a gente acha que o nosso pai é muito intransigente, é muito firme, né? Mas como é que ele cresceu? Como eram os pais dele? O que a gente não pode realmente é achar que os pais são perfeitos, porque eles não são. Muitas vezes os nossos pais sofreram mágoas profundas, passaram por sofrimentos atrozes, né? E agora precisam fazer sacrifícios, se exercer a renúncia de várias formas. Então não saia atirando pedras no seu pai, né? Você não sabe, por exemplo, às vezes a gente vê, né, Jefferson, algumas situações em que o pai e mãe têm alguma divergência ali, né, de um com o outro. Mas, gente, aí você fica falando: "Ah, mãe, por que que você não separa aí do meu pai? Né, pai, arruma outra mulher, não sei o que lá". Você sabe a condição que aqueles 2 espíritos se encontraram, a condição que eles se reuniram, porque se eles estão juntos, eles estão obedecendo os desígnios do Senhor, principalmente para que você viesse ao mundo. E às vezes eles não têm a felicidade que eles esperavam, mas eles fazem, exercem o sacrifício e a renúncia dentro da família, fazendo o melhor que eles podem, né? Entre pais e filhos, gente, tem uma fronteira realmente de afeto recíproco. Mas essa fronteira não pode ser ultrapassada em nome de um amor que nós exercemos como posse, né? Porque senão
a convivência fica realmente muito complicada. O pai não pode realmente fazer as escolhas pelos filhos, mas os filhos também não podem querer tirar satisfações ou interferir aí na vida dos pais, né? Então, olha, antes de você catalogar aí o seu pai como um pai difícil, tenta mudar, pensa, né, no que eles já passaram, no que eles já viveram, né? Porque olha, nessas questões de temática afetiva, né, a gente tem que ter realmente muito cuidado, mas nunca, jamais é lícito nós desprezarmos os nossos pais. Exatamente, Lara. E é muito interessante também que nós façamos uma reflexão. Será que os pais estão sendo difíceis não são por minhas atitudes, minha, por minha causa, pelas questões que eu estou aprontando bastante fora de casa ou dentro de casa? Outra coisa que a gente pode pensar também, por que meu pai e minha mãe estão difíceis? Por que estão assim? Será que é por causa das questões financeiras? Estão preocupados com as contas que estão chegando, que estão atrasando, estão nervosos por causa disso? E sem equilíbrio, sem controle emocional, estão descontando em mim? Será que os pais estão passando dificuldades difíceis porque eles estão com um trabalho sobrecarregado de trabalho, ou o chefe, ou alguém está perturbando eles? Então, são várias questões que nós precisamos colocar em pauta, né? E eu penso, né, que nós precisamos sempre ter empatia, sempre buscar compreender os pais, buscar entender, pai, mãe, por que vocês estão sendo assim comigo, tão rude, tão sabe, agressivos, tão ríspidos, irracíveis? Por quê? E conversar. Muitas vezes, as agressões e todas as questões de dificuldade, complicação dentro da família, ocasionam e são alimentadas pela falta de comunicação, pela falta de entendimento e compreensão de cada um. Quando cada um compreender e expor seu ponto de vista, o que está lhe perturbando e a causa, e cada um tentar trabalhar isso de forma a compreender um ao outro. Falta, então, muitas vezes, a comunicação mais direta e mais eficiente. E outra coisa que eu queria abordar aqui, antes que eu faça as considerações finais, é a questão da religião. Muito interessante que, algumas vezes, né, o pai e a mãe, elas não têm uma religião, ou não educam o seu filho numa religião. E aí o filho, ele pode perder ali aquele modelo, né, que é Jesus, que é Nosso Senhor, de como praticar as coisas boas, como entender as leis de Deus, como entender as boas práticas e o bem, discernir o bem do mal. Então, muitas vezes, a religião, né, pelo pai e pela mãe não levar o filho na religião, uma religião, qualquer que seja, vai prejudicar na evolução do filho, no desenvolvimento daquele filho, né? Então, uma coisa muito importante, acho que, para mim, minha opinião pessoal, particular, a religião é muito, muito importante para que os filhos possam estar ali sendo ligados a Deus, podendo ser ali, buscando um amparo divino, um amparo espiritual, para que possa também compreender as questões do mundo espiritual. Que assim pode também tomar um outro sentido e tomar uma precaução, né, para não entrar em fria, né? E, Lara, eu vou já fazer minhas considerações finais. Queria falar o seguinte, que passar uma mensagem, né, do livro Encontro Marcado, de autoria de Emmanuel, e psicografia de Schubert, que fala o seguinte: se te encontras à frente de pais magoados ou sofredores, recorda um homem generoso que largou as conveniências da própria liberdade para colocar uma família nos ombros, e lembra-te de certa mulher jovem e bela que olvidou a si mesma e renunciou à própria vida, padecendo na carne e na alma para que pudesses viver. Foi exatamente o que a Lara falou. Exatamente. Não menospreze, não desrespeite. E
Honre seu pai e sua mãe, né? Porque foi eles que nos deram a vida, foram eles que nos trouxeram, que concordaram em nos trazer a vida, a reencarnação. Porque antes da gente reencarnar e antes deles reencarnar, nós criamos um plano, lá no plano espiritual, para podermos, então, nos encontrar e fazer a nossa jornada evolutiva como membros de uma mesma família, com pessoas que vão ali estar lutando no mesmo sentido, né? As suas lutas, se amparando uma nas outras, na confiança, no respeito, na educação e no amor. Sempre lembre-se que o pai e a mãe, mais difíceis que sejam, esses serão eles que, lá na frente, se você precisar de uma dificuldade, se estiver doente, se estiver em uma situação difícil, são eles que vão te amparar, são eles que vão ser os primeiros a tirar do seu próprio bolso, tirar da sua própria comida para dar a ti, para nos dar. Pai e a mãe são os nossos melhores amigos, são aqueles que nunca vão nos desamparar, nunca vão nos deixar na mão. Então, precisamos aprender mais a amar, a respeitar, a ser tolerante, ter empatia e compreender que nem sempre o pai e a mãe são pessoas rudes, mais ríspidas, mais severas, porque muitas vezes são pessoas que querem ali teu bem, querem te encaminhar para você poder aprender o que é o certo e não deixar que os seus amigos ou que o mundo te ensine o errado, para que você possa ali se perder no meio do caminho. Teu pai e tua mãe sempre vão querer que você vença na vida, seja financeira, seja moralmente, seja na ética, mas sempre vão estar contigo, aonde quiser, aonde estiver, porque mesmo após a morte, teu pai e tua mãe ainda estarão contigo, te amparando, te auxiliando e cooperando naquilo que puderem cooperar. Então, precisamos estar sempre alertas. Lá nas suas considerações finais. Pois é, gente, olha, a nossa existência aqui na matéria, a existência terrestre, é essencial para o progresso, para o nosso progresso, para o aperfeiçoamento, né, do nosso espírito. Mas a Terra, gente, ela tem esse caráter de que ela é uma grande escola, né? Assim como nós, que somos filhos, todo mundo é filho de alguém, né? Os nossos pais também são alunos nessa escola, eles estão ali numa condição mais avançada no tempo, né? Mas somos todos, né, alunos, aprendizes da vida nessa escola. Então, não vamos sair por aí antes da gente achar que tem situações que sim, que os pais são difíceis, que é preciso auxílio para aquela família, né? Às vezes numa condição de violência. Sim, tem. Mas antes de você sair por aí achando que o seu pai é difícil, porque ele não permite que você faça determinadas coisas, né? Não saia de casa, não ande com certas companhias, pense, pense, não acuse os seus pais, né? Porque eles estão também nessa escola humana, aprendendo. Então, não acuse eles de serem preconceituosos, de serem isso, de serem difíceis, às vezes somente porque eles estão ali efetuando uma corrigenda necessária, ou às vezes um constrangimento até afetuoso, né, para que você possa realmente seguir o bom caminho. Existem as duas situações, né? Às vezes, pais que realmente carecem do auxílio para se melhorarem, porque são pais realmente difíceis, mas existem os pais que querem realmente que os filhos andem no caminho correto, e às vezes são tomados aí pelos filhos por pais difíceis e não são. Eu quero só deixar para nossa reflexão uma frase que está no livro Rumo Certo de Emmanuel, em que ele diz assim: de certo que os filhos nem sempre se harmonizam com os pais nos ideais que abraçam, como também nem sempre os pais se harmonizam com os filhos nos propósitos a que se afeiçoam, de vez que no campo da alma
Cada espírito é um mundo por si. No entanto, é tão significativa a função dos progenitores, né, dos pais, nas lides terrenas, que a voz do mundo maior, ouvida por Moisés no lançamento das leis divinas, incluiu entre os itens mais importantes para a felicidade no homem da terra a legenda inesquecível: honrarás pai e mãe. Então, você pode ter pais difíceis e mesmo assim você ainda tem uma dívida de gratidão com eles. Tenta mudar o olhar que você tem sobre os seus pais e se você está numa condição em que seus pais são realmente difíceis, né? Pais que estão numa situação de alcoolismo ou de violência, procure ajuda, né? Procure, se você é criança, adolescente, procure aí uma ajuda de um professor, né, um orientador. Se você já está mais, né, já está ali mais na fase adulta, procure auxílio também para os seus pais, né? Não só para você. É isso aí, gente. Pais difíceis existem, mas ainda assim nós devemos ser gratos pelos nossos pais. Exatamente, Lara. Só queria complementar um pouquinho, que eu me esqueci de uma mensagem importante. Honre teu pai e tua mãe. Ame-os, pois só o amor pode vencer quaisquer obstáculos, seja na dor, seja no sofrimento, seja na aflição. Vença todos esses obstáculos pelo amor, pela caridade que você tem em amar seus pais. Então, pessoal, chegamos ao final desse programa de hoje. Muito obrigado por estarem conosco até esse momento. Agradeço a audiência de vocês, né? E também peço para vocês se inscreverem no canal. Deixe seu like, comenta, compartilhe. E deixe também seu comentário. Divulgue os nossos vídeos. Estamos aqui no nosso canal. Né? E muito obrigado também, Lara, pela sua participação. Muito obrigado por você estar conosco aqui, nos ajudando, cooperando conosco. E se quer nos seguir, estamos aqui com os canais aqui embaixo, nossos nomes aqui. Boa noite, Lara. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo domingo, pessoal. Tchau. Até mais, pessoal. Assim seja.